iniciar sugerindo para vocês que existe uma classe de pecados, uma classe de iniquidades que não são tanto faladas, né? Que são essa classe dos pecados da língua. E eu vou, irmãos, iniciar fazendo uma cadeia de textos bíblicos para a gente poder elaborar um pensamento, chegar a uma conclusão de pensamento, ok? Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos, nós vamos começar lendo aqui no slide, mas vocês podem abrir a Bíblia. Minha Bíblia, inclusive, está aqui aberta, né? Então, eu vou começar, irmãos, lendo um texto que está no livro de Sofonias, no capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, verso 13. Vai aparecer. Oi. A sua câmera desligou. Um instante. Aqui tá para mim, irmão Marcos. É porque eu tô com duas câmeras, né? Ou melhor, duas contas, né? Para mim aqui não aparece. Tá. Deixa eu ver aqui. Um instante. Ou se não, prossigamos assim. Ele parece, mas está em outra fila, atrás das pessoas aí. Se você abrir em mais pessoas, eu vê ele. Ah, tá ok. Então tá aparecendo para os outros. Tá Então bem. tudo bem. Tá bom. Desculpa. Para mim, não. Ah, é. É só você clicar em mais pessoas que você vai ver ele. É que eu falo numa conta e apareço na outra. Eu falo numa conta Agora tem que acompanhar o slide mesmo. A gente não vai ver ele na apresentação do slide, mas em outro lugar você vê ele. Ah, prossigamos assim, então. Perfeito. Então, Sofonias, no capítulo 3, irmãos, no verso 13, ele vai fazer uma profecia muito interessante. Tá aqui, ó. O livro de Sofonias, irmãos, ele é um livro que tem como o tema o dia do Senhor, o dia do acerto de contas de Deus. E Sofonias, em visão profética, ele faz uma declaração, irmãos, quase no final do livro, que está aí na tela, no capítulo 3, verso 13, ele fala o seguinte, ele fala que os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Olha que interessante, irmão. Sofonias, ele, em visão profética, ele contempla o povo de Deus nos últimos dias. Esses restantes ou remanescentes de Israel não é o Israel literal, é o Israel espiritual. Então, contemplando o povo de Deus nos últimos dias, Sofonias, ele vai dar uma característica. O texto aí da tela mostra, está em verde. A característica é que eles não cometerão iniquidade. E nós poderemos substituir essa palavra iniquidade pela palavra pecado. Então, Sofonias está declarando uma verdade de que o povo de Deus, nos últimos dias, obterão vitória sobre o pecado. Mas nós, irmãos, que Sofonias, ele apresenta um tipo de pecado, um exemplo de pecado. Então, ele diz que o povo de Deus nos últimos dias não cometerá pecado, mas ele destaca um tipo de pecado, que são os pecados da língua. Ele fala, eles não proferirão mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa. Então, a mentira, o uso da boca para falar a língua enganosa. Então, notem o panorama. Nós temos o profeta vendo o povo de Deus nos últimos dias. Ele dá uma característica, que eles vão obter vitória sobre o pecado, e ele destaca um tipo de pecado, que é o pecado da língua. Vamos para Apocalipse, capítulo 14. Vou abrir aqui, ler aqui na minha Bíblia, vocês podem acompanhar. Apocalipse 14, nós temos também, agora, o apóstolo João, que tinha o espírito de profecia. Ele vai ter uma visão muito importante no capítulo 14. Capítulo 14, verso 1, ele fala o seguinte, ó, e eu olhei, e eis que estava o cordeiro representa Jesus, sobre o monte Sião. E com ele estava 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Então, João, ele tem a visão dos 144 mil. Lá no capítulo 7 do livro de Apocalipse, João, ele já tinha visto esse grupo, né?
que era o grupo dos selados. Então, nós temos, irmãos, aqui o povo de Deus nos últimos dias. Se a gente comparar Apocalipse 14 com Apocalipse 7, verso 2 e 3, nós vamos ver que os 144 mil representam o povo de Deus nos últimos dias. No verso 4, Apocalipse 14, verso 4, diz aí, ó, que estes, falando dos 144 mil, eles são os que não estão contaminados com mulheres, porque eles são virgens, são castos. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para Deus e para o Cordeiro. E no verso 5, irmãos, nós temos o verso-chave que está aqui na tela. João vai concluir dizendo que na sua boca não se achou engano. Na minha versão, que é a Almeida Fiel, dá a explicação, né? Porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, olha que interessante, irmãos. Nós temos agora o apóstolo João, ele contemplando o povo de Deus nos últimos dias, ele chama esse povo de Deus nos últimos dias de 144 mil. Ele, observando esse povo, ele dá uma característica: eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A versão Almeida, revista atualizada, diz que eles não têm mácula, é mais sucinto, né? A Almeida atualizada, ele diz que eles não têm mácula. A palavra mácula representa mancha. A mácula, eu costumo dar um exemplo, irmãos, que eu estou aqui de branco, né? Então, vou imaginar que eu tomei um suco de uva e caiu, né, o suco na minha roupa. Essa mancha gerada pelo suco de uva é uma mácula. Então, João está falando do povo de Deus dos últimos dias, que não tem mácula, ele não tem mancha nas suas vestes. E se nós formos comparar Zacarias capítulo 3, a visão que Zacarias teve de Josué, e sendo difamado pelo inimigo de Deus, lá fala que Josué, o sumo sacerdote, ele tinha roupas sujas, né? Então, a mancha representa, as vestes representam o nosso caráter, a justiça, né? E a mancha representa o pecado. Então, quando a Bíblia fala que eles não têm mácula, está querendo dizer que eles não têm pecado. A minha versão, eu gosto mais da minha versão, né? Que fala que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irmãos, nós temos um povo que eles estão diante do trono de Deus e eles são irrepreensíveis. Eles não têm repreensão. Nada, não tem condenação. Então, isso significa, irmãos, que eles foram justificados e foram santificados. Ou seja, eles obtiveram vitória pelo poder de Deus sobre o pecado. Então, note, João, ele contempla o povo de Deus nos últimos dias, ele diz que eles obterão vitória sobre o pecado, mas ele destaca, irmãos, um tipo de pecado. O pecado da língua. Ele fala que na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, note que João, ele está fazendo o mesmo raciocínio apresentado por Sofonias. Agora, irmãos, eu quero convidá-los aí no livro de Tiago. Agora, esse texto de Tiago, irmãos, é necessário abrir a Bíblia, né? Que não vai estar aqui tudo no slide, ok? Tiago, capítulo 3. Então, quem puder acessar aí as suas Bíblias, a gente vai ler a partir do verso 2, e nós vamos construir aí nosso raciocínio. Tiago, capítulo 3, verso 2. Tiago, irmãos, é um livro muito interessante da Bíblia. Tiago talvez seja um dos livros mais práticos, né? O apóstolo Tiago, ele é um típico professor. E ele vai apresentar aqui orientações para o povo de Deus sobre o uso da língua, ok? No capítulo 3, verso 2, vai aparecer aqui na tela, ele fala o seguinte, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, vamos parar por aqui, irmãos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Por que Tiago ele está falando sobre tropeçar? Será que Tiago, irmãos, ele está preocupado com os idosos da igreja que vão tropeçar nas calçadas, vão cair? Ou então com as criancinhas que vão tropeçar brincando e vão cair? Será que é isso? Não é, né, irmãos? Esse tropeçar não é um tropeçar literal, né? É um tropeçar espiritual. Eu sou, irmãos, professor também de profissão, né?
Então, eu gosto muito de perguntar, né? Mas, enfim, o que significa esse tropeçar, espiritualmente falando? Nossa, se a gente fosse raciocinar, esse tropeçar aí não é um tropeçar literal. Tiago não está preocupado com os tropeços literais do povo de Deus. Esse tropeçar, irmãos, representa cair em tentação. A Bíblia fala, inclusive, que lá em Judas, o apóstolo Judas, no verso 24, fala que, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar irrepreensíveis, lá no final da sua epístola. Então, esse tropeço ali não é um tropeço literal, é um tropeço espiritual. Paulo fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? O tropeço, quando a gente tropeça, a gente é levado a cair, né? Então, esse tropeço que o Tiago está falando, irmãos, é um tropeço espiritual, é pecar. Então, porque todos pecamos em muitas coisas. Nós temos tentações, nós temos lutas, provações aqui nessa terra. Mas note o que ele fala, irmãos, a continuação, ele fala, mas se alguém não tropeça no quê, irmãos? O que está aí? Ó? Não tropeça no falar. Ou seja, não peca no falar. Ele é o quê, irmãos? É perfeito varão. E poderoso e capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, note, irmãos, que texto fantástico da Bíblia. Tiago está falando que aquele que não tropeça no falar é um perfeito varão. E ele é capaz de refrear, é capaz de dominar todo o corpo. Tiago está falando para nós, irmãos, o seguinte, que se nós conseguirmos vencer os pecados da língua, se nós não tropeçamos no falar, nós vamos ser perfeitos varões, né, ou varoas, né? E somos capazes também de refrear todo o corpo. Em outras palavras, vencer os pecados da língua é tão difícil que se a pessoa consegue, ela consegue tudo mais. Se a pessoa não tropeça no falar, ela é capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, note o raciocínio de Tiago. Tiago, ele fala agora de um varão, que é um varão representativo, né? É um exemplo de crente, um exemplo de cristão. E esse varão, ele vai dar um adjetivo, né? Tá aí em verde. Ele diz que esse varão é perfeito. Ou seja, ele alcançou a perfeição de caráter, né? Paulo, ele fala em Efésios, capítulo 4, ele fala que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a estatura completa, a medida da estatura completa de Cristo. Então, Tiago, ele está falando de um varão que alcançou a medida da estatura de Cristo. Então, irmãos, nós poderíamos dizer que esse varão perfeito é um varão que obteve vitória sobre o pecado? Acho que sim, né? Então, note, Tiago fala de um varão alcançando a perfeição cristã, vencendo o pecado, e ele destaca, irmãos, um tipo de pecado, o pecado da língua. Ele fala que esse varão perfeito não tropeça no falar. Vamos, irmãos, fechar esse raciocínio? Então, vamos comparar os três textos aqui, ó. O estudo bíblico vão ser assim, né? A gente vai comparando escritura com escritura, texto com texto, para formar ali a nossa conclusão. Então, Sofonias, João, no Apocalipse e Tiago, eles vão falar do povo de Deus nos últimos dias. Sofonias, ele chama esse povo de Deus de os restantes de Israel, ou o remanescente de Israel. João, ele vai chamar esse povo de 144 mil. Tiago fala que é um varão representativo. Os três vão destacar, irmãos, uma característica. Sofonias diz que eles não cometerão iniquidade. João fala que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus, que eles não têm mácula. E Tiago fala que é um varão perfeito. Então a gente pode dizer, irmãos, que é a mesma coisa, né? Não cometerão iniquidade, são irrepreensíveis, não têm mácula, e eles têm a perfeição de caráter. E os três profetas, irmãos, destacam um tipo de pecado, que são os pecados da língua. Sofonias diz que eles não proferirão mentira, que eles não terão língua enganosa,
João fala que eles não terão mentira na sua boca, e Tiago fala que eles não tropeçam, não pecam no falar. Olha que interessante. Um povo obtendo vitória sobre o pecado e sendo destacado um tipo de pecado. Irmãos, os profetas poderiam destacar que eles não transgridem o sábado, que eles não adulteram, que eles não tomam o nome de Deus em vão, que eles não assassinam, mas eles destacam sempre um tipo de pecado, que é o pecado da língua. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês. Nos últimos dias, nós vamos ter... Eu quero respostas agora, viu, irmãos? Nos últimos dias, a Bíblia fala que nós vamos ter, o povo de Deus, a gente vai ter uma batalha contra uma coligação entre sistemas religiosos e políticos do mundo que vão se opor ao povo de Deus, vão se opor ao próprio Deus e ao seu povo. E essa união, essa coligação, que a Bíblia apresenta como uma união entre uma besta, entre um animal, uma fera que sobe da terra, e uma besta, um animal, uma fera que sobe do mar, eles vão promover legislações que vão opor-se às legislações divinas, à lei de Deus. E nós seremos, irmãos, tentados a aceitar e a cumprir essas legislações da besta, né? Que se oporão à lei de Deus. E são os 10 mandamentos. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, irmãos. Qual dos 10 mandamentos vai ser a pedra de toque? Vai ser a questão que vai gerar a grande controversia nos últimos dias? Qual dos 10 mandamentos? O sábado. O mandamento do sábado. Muito bom. Muito bom. Perfeito. A Bíblia apresenta realmente isso, irmãos, que o sábado, que é apresentado na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 20, também no livro de Êxodo, como o selo de Deus, como a marca de Deus, como o símbolo da nova aliança, em Isaías capítulo 56 também apresenta isso, ele vai ser a pedra de toque. Nós seremos provados, teremos que prestar contas perante os governos religiosos do mundo, né, e seculares, sobre santificar ou não o sábado. Mas note, irmãos, que quantos profetas Sofonias, João, que fala lá no Apocalipse, e também Tiago, falam do povo de Deus nos últimos dias, eles não falam do sábado. Vocês conseguiram perceber aí? Eles falam de um mandamento relacionado com a língua, com a palavra, com a fala. Aí eu quero perguntar para vocês, quero respostas também agora. Qual dos 10 mandamentos, ou quais, né, estão relacionados com a fala, com a palavra, com a língua? Tem algum mandamento dos 10 mandamentos que fala sobre a língua? O 10º. Não tomar seu santo nome em vão. O 10º mandamento fala de não cobiçar, né? A irmã falou aí de não tomar o santo nome de Deus em vão. E não matarás. Não matarás. Não dirá falso testemunho contra o teu O irmão. 4º mandamento também, ele vai se referir à língua, porque nós vamos professar, nós vamos falar que nós somos, eu não sei explicar, mas eu sei que o 4º nós também vamos professar, né, que guardando os 10 mandamentos, nós vamos professar. Não no mandamento. Perfeito. Então vamos lá, irmãos, gostei das respostas, né, muito boas. Então, irmãos, vamos responder essa pergunta, né? A Bíblia apresenta 2 mandamentos que falam diretamente da língua. Vocês responderam aí. O 3º mandamento, que diz que nós não devemos não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso está relacionado, irmãos, com a palavra, com a língua. E o 9º mandamento, que o irmão também colocou aí, que fala que nós não devemos dizer, não dirás, note só, não dirás, dizer, falar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, são 2 mandamentos que falam sobre a língua, diretamente na Bíblia, na lei de Deus. Só que note, irmãos, que
no livro de Apocalipse, a gente consegue provar que o mandamento que vai ser provado, que vai ser provado nos últimos dias, é o mandamento do sábado. Então, parece uma incoerência, né? Parece uma contradição. Então, irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para que vocês raciocinem. Eu não vou responder, hoje, né? Essa incoerência, que não é uma incoerência, irmãos, está relacionado, ok? Mas eu quero que vocês raciocinem, talvez no domingo eu responda tire, né? Esclareça isso melhor, né? Mas pense, ó, por que o sábado vai ser o mandamento de toque nos últimos dias, mas por que os profetas falam da língua aqui? A irmã, eu não sei quem falou aí, mas a irmã falou, ó, o sábado também está relacionado. Ela falou, ó, eu não sei explicar muito bem, mas eu quero falar para vocês, porque essa irmã aí, ela está no caminho. A resposta dela está quase chegando lá na resposta aqui que a gente poderia dar, né? Quem mais vai ficar aí como tarefa de casa para vocês, tá bom? Vamos continuar, irmãos, lendo Tiago, capítulo 3, a partir do verso 3. Então, notem, só concluindo aqui o raciocínio, nós temos aí esse panorama que foi estabelecido, né? Então, nós comparamos escritura com escritura e chegamos nessa conclusão. Agora, a gente vai continuar lendo, irmãos, as orientações de Tiago. E Tiago, irmãos, ele vai continuar no verso 3, acompanhei comigo na Bíblia, agora eu vou ler aqui na Bíblia, viu, irmãos? Ele fala o seguinte, ó, verso 3, ora, nós fomos freios, né? Freios é isso aqui, ó, tá aí na figura, né? Ó. Esse equipamento que ele coloca na boca, é chamado de cabestro também, né? Então, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, note, irmãos, Tiago ele vai começar, irmãos, a ilustrar a verdade espiritual que ele coloca no verso 2, dando exemplos práticos, irmãos. Isso é muito bom, irmãos. Inclusive, isso aqui é uma lição para nós. Nós deveríamos, irmãos, como professores, como pais, né, sempre trazer ilustrações práticas, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Então, o Tiago ele vai começar a apresentar a ideia de um cavalo. Ele fala, ó, nós colocamos freios na boca do cavalo e com esse freio nós conseguimos dirigir. Então, pensem só comigo, irmãos. O cavaleiro, ou o dono do cavalo, ele é bem mais fraco, né? O cavalo é muito mais forte do que o cavaleiro e muito mais pesado, né? Tem muito mais força do que o cavaleiro. Só que, note só o raciocínio de Tiago. Com esse cabestro, com esse freio, o cavaleiro, que é mais fraco, ele consegue dominar o cavalo que é maior. Captarei o raciocínio? Então, colocamos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. No verso 4 de Tiago, ele fala uma outra ilustração. Ele fala, vede também os navios, que sendo tão grandes e são levados de impetuosos ventos, mas eles se viram com um pequeníssimo leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então, Tiago vai usar agora, irmãos, a ilustração de um barco. Ele apresenta um barco, né? Ele fala, ó, os navios, eles são gigantescos, mas eles são dirigidos por um pequeníssimo leme, né? Então, para quem não conhece, irmãos, não sabe o que é um leme, essa estrutura aqui, ó, que eu coloquei aqui na figura, ó, vocês podem ver aqui o navio maior, né? Bem, uma parte dele, né? Ele tem esse leme aqui, ó, que essa estrutura, que é uma estrutura pequena, se ela for comparada com o navio, ela é pequena. Só que com essa estrutura, o marinheiro, o comandante, ele consegue dirigir todo o navio. Então, mesmo o navio sendo gigantesco, o marinheiro, ou o capitão do barco, do navio, ele precisa apenas do pequeníssimo leme, do pequeno leme, para dirigir todo o navio. Então, Tiago, ele vai concluir no verso 5, dizendo o seguinte, ó, assim também é a língua. Ela é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. Então, assim como o freio do cavalo e como o leme são bem pequenininhos, né, em relação ao cavalo e em relação ao navio, a língua também. Isso é verdade, né, irmãos? A língua, ela é um membro, irmãos, muito pequeno do nosso corpo. Só que Tiago fala no verso 5 que ela se gloria, irmãos, de grandes coisas. Continuação do verso 5. Tiago vai usar uma terceira ilustração. Ele vai usar agora a ilustração de um bosque pegando fogo. Verso 5, final. Vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Então, o Tiago, ele apresenta agora a língua, irmãos, como uma fagulha. E
é lançada num bosque seco, e essa fagulha, irmãos, ela vai se alastrando, queimando tudo. Ou seja, o fogo inicial, irmãos, era bem pequenininho. Só que esse pequeno fogo, essa pequena fagulha, ela tinha a capacidade de se expandir e queimar todo o bosque, para ser um grande incêndio. Então, Tiago, mais uma vez, ele compara a língua como esse pequena fagulha sendo capaz de fazer grandes coisas. Ok? Verso 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e ela contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Irmãos, olha o que Tiago fala aqui para nós, irmãos. Ele diz que a língua também é um fogo. Ela, como um mundo de iniquidade, ela está posta entre os nossos membros, e ela contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. A língua, irmãos, ela está... Tiago fala, está posta entre os nossos membros. Ela faz parte do nosso corpo. Mas ela tem o poder de contaminar, irmãos, todo o corpo. Ela inflama. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. O dom da língua, da palavra, da fala, ele tem o poder, irmãos, de inflamar, de despertar a natureza carnal do ser humano. E ela inflama todo o corpo. Ela faz grandes incêndios, irmãos. Ela inflama o curso da natureza. Ela tem a capacidade, irmãos, de despertar as naturezas, a nossa natureza carnal. E ele fala, Tiago fala que essa língua não santificada, ela é inflamada pelo inferno. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos, para reflexão nossa. A nossa língua, irmãos, ela está sendo inflamada, ela está queimando para o céu ou para o inferno? Verso 7. Tiago vai usar, irmãos, agora uma quarta ilustração. Estão vendo como Tiago é o cara prático, irmãos? Tiago vai usar uma quarta ilustração. Ele vai falar no verso 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, tudo se amansa, e tudo foi domado pelo ser humano, pela natureza humana. Verso 8, mas nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal que não pode refrear. Ela está cheia de veneno mortal. Vamos entender, irmão, essa ilustração aqui de Tiago. Ele está falando o seguinte para nós. Tiago está pregando, né, aqui para a igreja. Ele fala, porque toda a natureza, tanto os animais, né, quanto as aves, quanto os répteis, como os animais marinhos, né, tudo se amansa, tudo se doma, ou seja, tudo se adestra. O ser humano, Tiago está falando o seguinte, o ser humano, ele conseguiu agora, ele consegue adestrar, ele consegue dominar os animais. Eu coloquei aqui para ilustrar, irmãos, um elefante. Então, o ser humano, ele consegue adestrar o elefante, ele consegue treinar o elefante. Mas Tiago fala no verso 8 que nenhum homem pode domar a língua, porque ela é um mal que não se pode refrear, não tem como refrear. Ela está cheia de peçonha mortal. Eu quero, irmãos, chamar a atenção para vocês para o verso 2. Compare o verso 2 com o verso 8. O verso 2 fala que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Aquele que refreia a língua, refreia todo o corpo. No verso 8, Tiago fala que nenhum homem pode refrear a língua. Não parece uma contradição? Parece que Tiago está tendo aí algum problema, parece que ele errou, né? Porque no verso 2 ele fala que o varão perfeito, ele refreia a língua, ele domina a língua, ele não tropeça no falar. E agora no verso 8 ele fala que nenhum homem pode domar a língua. Que negócio é esse, irmãos? Tem alguma... Não parece uma contradição aí? Mas eu quero falar, irmãos, que não tem contradição. Tiago, irmãos, ele está falando aqui, irmãos, do homem carnal, do homem que não foi santificado pelo Espírito Santo. É o homem, irmãos, que não tem domínio, não é dominado pelo Espírito Santo. Esse homem, irmãos, pela nossa natureza pecaminosa, ele não dominará a língua de jeito algum. Pelo contrário, ele vai inflamar o curso da natureza carnal. Mas Tiago fala no verso 2, do homem espiritual, irmãos. Então nós devemos ser, irmãos, o homem espiritual do verso 2, ou as mulheres, né? Do verso 2, ok? Ele está falando aqui do homem carnal, verso 8. Verso 9, irmãos, ele vai usar agora, irmãos, uma quinta ilustração. Olha como o Tiago ele é um cara prático, né, irmãos? Ele fala o seguinte, com ela, note só, irmãos,
com ela, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai, mas também com a língua nós podemos, né, amaldiçoar os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, olha que verdade que Tiago está falando para nós no verso 9. Com a língua nós bendizemos a Deus a Deus, né, e Pai, mas também com a língua nós podemos amaldiçoar os homens. Provérbios capítulo 18, irmãos, verso 21, o sábio Salomão, ele diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Pela língua, irmãos, nós podemos matar e nós podemos vivificar. É claro, irmãos, que esse matar é espiritual, né? Eu quero, irmãos, agora que vocês me deem exemplos de formas que eu posso abençoar, que eu posso bendizer usando a língua. De que maneiras eu posso bendizer usando a língua, usando o dom da palavra, o dom da fala? Consegue me dar aí algum exemplo? Não? Estão me escutando aí? Repita, meu irmão. Eu quero exemplos, irmãos. Raciocinem comigo. Tiago fala que com a língua nós bendizemos a Deus, nós abençoamos as pessoas. Eu quero que vocês me deem exemplos de formas de abençoar as pessoas usando a língua. Pregando o verdadeiro evangelho. Pregando o verdadeiro evangelho, irmãos. Falando do amor de Deus. Orando, intercedendo pelas pessoas. Orando, irmãos. Intercedendo para as pessoas, irmãos. Cantando hinos espirituais, irmãos. Hinos santos, salmos, né? Como fala lá em Colossenses, capítulo 3, 16. Através da oração intercessória. Através da repreensão, irmãos. Da exortação. Isso, irmãos, a pregação do evangelho, né, também foi dito, né? Dando, né, ali palavras amorosas, né, para as pessoas. Então, isso tudo, irmãos, é um bom uso da língua. Mas, irmãos, eu quero agora, já continuar falando aqui, com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu quero formas, irmãos, de amaldiçoar as pessoas usando a língua. Consegue me dar? Exemplo? Quando estiver no momento de raiva, não pensar direito e gerar nomenclatura para um filho. Tipo, você é isso, você é aquilo. Sim. Xingar, a irmã colocou aqui no chat. O irmão falou editar falso testemunho. Proferir palavras, né? Realmente não deveríamos proferir essas palavras para nossos filhos. O que mais, irmãos? Eu posso, irmãos, também amaldiçoar as pessoas, usando a minha língua, através da maledicência, falar mal dos outros, do mexerico, da fofoca, da mentira, da inveja, da suspeita, dos debates. A gente acaba caluniando, falando uma palavra grosseira. A irmã falou também do xingamento. Isso tudo, irmãos, são mau usos, são formas de amaldiçoar. Eu vou apresentar amanhã, irmãos, um texto, uma declaração do Espírito de Profecia, que vai mostrar isso, irmãos. Formas que a gente amaldiçoa. A irmã White, ela fala qual é a maldição da coletividade da vizinhança do lar. Ela vai dizer lá no livro de educação, que eu vou mostrar amanhã para vocês. Então, são formas, irmãos, de amaldiçoar. Então, irmãos, Tiago está falando o seguinte, ó, que nós podemos abençoar e podemos amaldiçoar. A vida e a morte estão no poder da língua. E nós temos que decidir pelo poder de Deus, irmãos. Deus, ele dará a capacitação para nós obedecermos, mas a vontade, ela é nossa. Tudo depende da retação da vontade, diz o Espírito de Profecia. Então, nós temos que decidir. Deus, ele não vai, irmãos, forçar. Ele vai nos dar a capacidade de a gente conseguir vencer, mas ele não vai dar para nós, ele não vai decidir por nós. Okay? Verso 10, irmãos, vamos concluir. Verso 10, ele fala o seguinte, ó, tinha uma mesma boca, olha só, irmãos, Tiago está falando da língua, tinha uma mesma boca, a boca procede bênção e maldição. Então, Tiago fala, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele faz um apelo para a igreja, irmãos,
não convém que uma mesma boca procede bênção e maldição. O Ivanilson, ele acabou de fazer aqui a pregação do conectar com Deus, aí sai daqui, vou falar mal das pessoas. Faz sentido isso, irmãos? Que uma mesma boca, eu tá pregando e depois tá falando mal dos outros? De uma mesma boca, eu vou, oro aqui com vocês e logo mais eu faço fofoca. Eu vou cantar hinos espirituais, fazer o culto aqui com a minha família, e logo depois eu vou xingar, ou então eu vou maltratar uma pessoa. Isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Tiago, irmãos, ele vai apresentar esse conceito usando mais uma ilustração, irmãos. Olha só. Ele vai falar agora de uma fonte, verso 11. Ó. Verso 11. Ó. Porventura, jorra alguma fonte, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? É uma pergunta retórica. Pode, irmãos, está aí na tela, ó, uma fonte de água. Ele fala, pode uma fonte de água do mesmo manancial, ó, é o mesmo manancial, é o mesmo local. Pode sair água doce, água boa, água saudável e água amargosa, água salobra, da mesma fonte? Claro que não, irmãos, não pode, não faz sentido. A natureza, irmãos, ela mostra para nós que não existe ou a fonte da água pura ou ela da água salobra. Não faz sentido uma fonte da água ora pura e depois, de alguns minutos, ela dá água salobra. Isso não existe. Mas muitas das vezes, irmãos, o cristão, ele é essa fonte aí estranha, né? Ora ele está água pura, a hora ele abençoa as pessoas através da língua, e ora, alguns minutos depois, às vezes, né, ele amaldiçoa. Verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? É outra pergunta retórica. Pode, irmãos? Pode, irmãos, o coqueiro da banana? Já viram isso? Ah, eu vou colher uma banana, falar no coqueiro. Faz sentido isso? Não faz sentido, irmãos. O fruto do coqueiro é o coco. O fruto do cristão, irmãos, é o caráter santificado. Nós não podemos, irmãos, ser figueiras que estão azeitonas, ou ser videiras que estão vigos. Isso não casa, irmãos. A figueira dá figo, ela não dá azeitonas, né? O cristão, ele dá fruto do Espírito. Tiago conclui, assim tampouco pode uma fonte dar água doce, água salgada e doce. Então, da mesma forma, mas que não faz sentido o coqueiro da banana, não faz sentido o cristão ser uma fonte que dá água ora doce e ora salgada. Não faz sentido, irmãos. Isso é, irmãos, uma loucura. Se eu falasse para vocês que eu for colher banana no coqueiro, vocês iriam dizer que eu estava doido. Eu estou louco. O Ivanilson está doido. Não faz sentido, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, essa loucura tem feito parte da vida de alguns cristãos. E não deve ser assim. Irmãos, eu quero, irmãos, fazer um apelo aqui para vocês. Muitas vezes, nós damos muita atenção para alguns mandamentos, como o mandamento do sábado, e é importante, o mandamento de não adulterar, o mandamento de não matar. O mandamento, irmãos, os mandamentos de Deus, eles são todos importantes. Mas, às vezes, a gente tem, irmãos, colocado essa classe de mandamentos ou de pecados como se fôssemos uma subcategoria. Não é tão problemático a gente falar mal, a gente falar aqui uma palavra negativa de outra pessoa, a gente falar aqui uma conversa meio estranha, ou então, às vezes, a gente até fofocar, ou a gente falar mal dos outros, ou suspeitar. A gente tem colocado isso numa subcategoria, né? Não temos, irmãos, às vezes, né, tomado a atenção que é necessária. Mas esses temas, irmãos, eles estão estritamente ligados com o povo de Deus nos últimos dias. Nós precisamos, irmãos, acordar. O povo de Deus nos últimos dias, irmãos, não cairá nesses pecados. E o meu apelo, irmãos, é que nós possamos tomar hoje, irmãos, decisões, para que nós possamos fazer uma renovação da nossa vida espiritual. Prestar mais atenção, irmãos, no que a gente fala e também no que a gente ouve. Quantos querem, irmãos, tomar essa decisão hoje? De
prestar mais atenção. Irmãos, a gente só está começando. Amanhã eu vou Amém. trabalhar de forma mais aprofundada, de forma mais específica. Hoje eu estou estabelecendo apenas o alicerce. Amanhã nós vamos começar a falar de coisas específicas, no momento que precisa que vocês tomem, irmãos, uma decisão. Que essa nossa mensagem aqui, esses 3 dias que eu vou estar aqui com vocês, irmãos, não seja apenas um encontro social. Nós vamos lá na sala conectar, vamos fazer ali o encontro espiritual, mas a gente vai ficar só nisso. O Ivanismo vai fazer uma palestra, vai entreter aqui no nosso tempo, vai ser legal, mas, ok, passou. Não, irmãos. Não podemos, irmãos, perder a oportunidade, irmãos. Hoje, irmãos, é o dia, irmãos, a gente prestar atenção nisso. Eu quero, irmãos, fazer essa diferença na minha vida. Quando eu comecei a estudar esses temas, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração, a espiritualidade, vou falar isso amanhã, a espiritualidade, irmãos, na minha casa aumentou. E eu sei, irmãos, que vocês também querem, vocês estão buscando um alto padrão, né, moral. Porque senão vocês não estariam 5 horas da manhã assistindo o sermão aqui online ainda, né? Eu sei, irmãos, que você tem o desejo de crescer espiritualmente nessa área também. Então, irmãos, eu quero, irmãos, finalizar fazendo 2 apelos. São apelos do profeta Davi. O primeiro apelo, irmãos, que na verdade é uma oração de Davi, o meu apelo é que essa oração, irmãos, seja a nossa oração. O primeiro apelo é esse aqui. Opa, perdão, irmãos. Antes de falar do apelo, tem também isso aqui, acabei esquecendo, mas vamos lá, ó. Pedro fala também de Jesus, ó, fala, porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo, para que se caia das suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, note que Pedro, irmãos, ele segue a mesma estrutura. Ele fala de Cristo como o exemplo do povo de Deus. Ele diz que exemplo é esse. Jesus não cometeu pecado. Esse é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. E Pedro destaca, irmãos, um tipo de pecado. O pecado da língua. Olha só de novo, o mesmo raciocínio de Sofonias, de João e de Tiago. Nem na sua boca se achou engano. Quando injuriado, ele não injuriava. E quando padecia, Jesus não ameaçava, mas se entregava-se àquele que julga justamente. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Quando ele estava na cruz, ele foi injuriado, falaram mal dele, usaram de forma perversa a língua para humilhá-lo na cruz, para fazer com que ele pecasse. Mas ele não injuriou de volta, ele não ameaçou de volta. Jesus não caiu, irmãos, na artimanha de Satanás. E ele é o nosso exemplo. O meu apelo, irmãos, é que essa oração de Davi seja a nossa oração. Olha que oração profunda, irmãos. Davi, ele faz o seguinte, ele ora, Senhor, põe uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, será que essa, irmãos, deveria ser a nossa oração hoje? Põe, ó Senhor, irmãos, o que é uma guarda? Uma guarda, irmãos, é uma sentinela, é como se Davi colocasse seguranças, né? Senhor, coloca seguranças na minha boca, diante dos meus lábios, na porta dos meus lábios. Senhor, defende aí, ó, porque eu não quero transgredir, não quero tropeçar no falar. Põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, eu quero fazer essa oração, irmãos, hoje na minha vida. Quero pedir para que o Senhor coloque uma guarda na minha boca. Que o Senhor guarde a porta dos meus lábios, para que eu não tropece no falar. Disse comigo mesmo. Olha só, Davi, ele fez um voto com Deus. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Se preciso for, porém mordaça a minha boca. Irmãos, olha que Davi fala, irmãos. Ele fala, Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou guardar, pelo poder de Deus, vou guardar os meus caminhos para não pecar com a língua. Se preciso for, eu vou colocar uma mordaça. Mordaça, irmãos, já viram aqueles pitbull, Rottweiler, aqueles cachorros bravos, né? Que o dono sai com uma mordaça ali no focinho do cachorro, para que o cachorro não morda. Davi está falando o seguinte, ó, Senhor, se preciso for, coloca isso na minha boca, para que eu não peque
com a minha língua. Irmãos, eu quero, irmãos, fazer essa oração também hoje. Senhor, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Se preciso for, porém mordaz a minha boca. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a bênção de obter a vitória, irmãos, sobre os pecados, especialmente os pecados da língua. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus.